Bom dia, turma, tudo tranquilo, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas questões relacionadas à análise do comportamento. Lembrando que a análise do comportamento, a abreviatura é essa aba, exercida por analistas do comportamento, profissionais estes que podem vir de qualquer formação superior, mas recomenda-se que venham principalmente da educação e ou da saúde. Lembrando que essa profissão não é regulamentada no Brasil, não tem uma lei que regulamente essa profissão, embora seja uma ciência autônoma, né? Então, dentro da análise do comportamento, existe um serviço, existe uma questão chamada supervisão. Existe em outras profissões também, eu sei. Mas dentro da análise do comportamento, é muito comum essa ideia de um profissional mais gabaritado, mais habituado àquela questão que você está tendo dificuldade, supervisionar o seu trabalho. Tá? Isso é bom, não é ruim, isso não é uma crítica pejorativa, muito pelo contrário. Entretanto, aqui no Brasil, algumas pessoas lidam com essa situação de supervisão, contratam esses serviços fugindo aos moldes americanos, fugindo ao que ocorre nos Estados Unidos. Como assim, Diogo? Nos Estados Unidos existe a profissão analista do comportamento com uma certificação internacional, que é uma forma de regulamentação da profissão. Então, uma vez lá, você, educador, preencheu todos os requisitos da board, que é a agência americana, se tornou um BCBA e tem também o seu registro profissional no estado que você vai trabalhar, estado de Nova York, por exemplo, né? Então você tem lá o seu registro de profissional terapeuta e conseguiu a sua certificação internacional junto à board. Ok, beleza, lindo e maravilhoso. E você está lá, é um analista do comportamento, é um BCBA a nível de mestrado ou é um BCBA-D a nível de doutorado e está dentro da legalidade. E algum colega seu de trabalho, que às vezes até é um BCBA ou às vezes é um BCABA, que é um BCBA, né? Não é BCBA, é BCABA, mas enfim, é um analista do comportamento certificado, mas a nível de graduação, ou um RBT, que é uma pessoa estagiária que só aplica programas e tal, precisa da sua supervisão, precisa do seu serviço. Vocês formam um contrato, firmam um contrato, realizam um contrato, só que nesse contrato, esse supervisor, ele é responsável pelos pacientes, ele é responsável pelos serviços que o BCABA ou o RBT está exercendo. Não é simplesmente liga a tela do computador, direciona, dá as dicas, faz um pouco de aula expositiva e trata de casos do João, da Maria e do Pedro e pronto, o RBT ou o BCABA se vira. Não. Esse BCBA ou BCBA-D supervisor, ele é responsável pelo João, pelo Pedro e pela Maria, pelos pacientes, pelos resultados, por aquilo que acontece com as famílias, é responsável pela coleta de dados, é responsável pela elaboração de programas, é responsável pelas avaliações, tipo um protocolo VibMap, para ver quais são as maiores deficiências, etc. Ele pode supervisionar, sim, ser responsável todas as necessidades desse paciente, como ele pode supervisionar apenas, por exemplo, a parte de seletividade alimentar. Não interessa, mas aquilo que ele se obrigou, aquilo que ele foi contratado, ele é responsável. Não é um supervisor só do profissional. Ele é supervisor do profissional, do trabalho do profissional e dos resultados que aqueles pacientes que estão vinculados à supervisão vão ter. Resultados esses que podem ser inclusive negativos se a supervisão e o trabalho não forem bem feitos. Ou seja, eu estou falando de responsabilidade civil, tá? Então a supervisão lá é uma coisa mais vinculada, mais abrangente, mais ampla. Independente da supervisão ser direcionada para requisito de obtenção dessa certificação junto à board, porque isso é um requisito além da prova, precisa, né, de ter um trabalho supervisionado, aproximadamente ou exatamente 1.500